Meus amados irmãos, graça e paz, aqui quem vos fala é o irmão Manuel. Vou dar continuidade aos nossos estudos bíblicos, estudo 29, a ilusão do livre-arbítrio. Se inscreva, deixa o like e compartilha com os amigos. Vamos começar o estudo sobre a ilusão do livre-arbítrio. A ideia de que o ser humano possui um livre-arbítrio absoluto, isto é, a capacidade de escolher qualquer coisa de forma totalmente independente de Deus, das circunstâncias e da própria natureza, parece intuitiva. No entanto, quando analisamos cuidadosamente o ensino bíblico, percebemos que essa noção é profundamente questionada. A Bíblia não apresenta o homem como um ser neutro, moralmente equilibrado, capaz de decidir por Deus ou contra ele com total autonomia. Pelo contrário, descreve o homem como um ser criado bom, mas corrompido pelo pecado, cuja vontade foi afetada em sua essência. Desde o princípio, em Gênesis, vemos que o homem foi criado à imagem de Deus, com capacidade real de escolha. A queda, porém, narrada em Gênesis 3, não apenas introduziu o pecado no mundo, mas também deformou a natureza humana. A vontade humana não foi destruída, mas foi inclinada. O homem continua escolhendo, mas suas escolhas passaram a ser influenciadas por uma disposição interior corrompida. Isso fica evidente quando a Escritura afirma que todo desígnio do coração do homem é continuamente mau. Gênesis 6:5. Ou seja, o problema não é a ausência de vontade, mas a direção dela. No Novo Testamento, esse ensino se aprofunda. Jesus declara em João 8,34 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Essa afirmação é extremamente forte. O homem não é apenas alguém que ocasionalmente peca, mas alguém em condição de escravidão. Um escravo não é livre no sentido absoluto. Ele age, decide, mas dentro dos limites de sua servidão. Da mesma forma, o ser humano, em seu estado natural, faz escolhas reais, mas essas escolhas estão presas à sua natureza caída. O ser humano, em seu estado natural, faz escolhas reais, mas essas escolhas estão presas à sua natureza caída. O apóstolo Paulo desenvolve isso de maneira ainda mais clara. Em Romanos 3, ele afirma que não há quem busque a Deus. Isso não significa que ninguém pratica religião ou busca algum tipo de espiritualidade, mas que por si mesmo o homem não busca o Deus verdadeiro de forma genuína. Em Romanos 8,7, Paulo diz que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Aqui vemos não apenas uma dificuldade, mas uma incapacidade moral. O homem natural não pode se submeter a Deus porque não quer, e não quer porque sua natureza está corrompida. Em Efésios 2, Paulo descreve o estado humano como morto em delitos e pecados. Essa metáfora é decisiva. Um morto não responde, não reage, não escolhe. Espiritualmente, o homem está incapaz de se voltar para Deus sem uma intervenção divina. É por isso que a salvação é apresentada como obra da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé, portanto, não surge de uma vontade autônoma, mas é resultado da ação de Deus no coração. Isso nos leva à conclusão de que a Bíblia não ensina um livre-arbítrio absoluto, mas sim uma vontade humana real, porém limitada e condicionada. O homem é livre no sentido de agir conforme sua natureza, mas não é livre
para mudar sua própria natureza por si mesmo. Ele escolhe o que deseja, mas seus desejos são moldados pelo seu estado interior. Assim, a liberdade humana é uma liberdade inclinada, não neutra. A soberania de Deus aparece como o elemento decisivo nesse cenário. Em passagens como Romanos 9, vemos que Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Isso não anula a responsabilidade humana, mas mostra que a salvação não depende em última instância da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Ao mesmo tempo, a Bíblia mantém ambas as verdades. O homem é responsável por seus pecados e Deus é soberano em salvar. A tensão entre responsabilidade humana e soberania divina não é resolvida de forma simplista na Escritura. Em Atos 2:23, por exemplo, Pedro afirma que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Mas também acusa os homens de o terem crucificado. O mesmo evento é visto como plenamente determinado por Deus e plenamente realizado por decisões humanas responsáveis. Portanto, a falar da ilusão do livre-arbítrio à luz da Bíblia não significa negar que o homem faça escolhas, mas negar que essas escolhas sejam absolutamente livres no sentido moderno de autonomia total. A Escritura ensina que o homem precisa ser libertado para ser verdadeiramente livre. E essa libertação vem por meio de Cristo, como Jesus diz em João 8:36. João 8:36. Está escrito assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa é a verdadeira liberdade bíblica, não a capacidade de escolher qualquer coisa independentemente de Deus, mas a capacidade de restaurar, a capacidade restaurada de amar, de obedecer, de glorificar a Deus. Antes disso, o homem está livre apenas para seguir sua própria inclinação pecaminosa. Antes de ser alcançado pela graça, o homem só tem escolha para se perder, ele não tem escolha para se salvar, ou seja, o homem está livre apenas para seguir a sua própria inclinação pecaminosa. Mas depois da graça, ele passa a ter uma nova natureza, novos desejos e uma nova direção. Começa, a partir dessa direção, a ter desejos santos e elevados pelo próprio Deus. Assim, o livre-arbítrio absoluto, entendido como autonomia da vontade humana, não encontra suporte nas Escrituras. O que a Bíblia apresenta é algo mais profundo e realista, uma vontade que existe, mas que precisa ser redimida, e é exatamente essa redenção que está no centro do Evangelho. Conclusão: a Bíblia não ensina que o homem possui um livre-arbítrio totalmente independente. O ser humano foi criado com capacidade de escolher, mas após a queda em Gênesis 3, sua natureza foi corrompida. Ele continua fazendo escolhas, porém essas escolhas são inclinadas ao pecado. Jesus afirma que quem pratica o pecado é escravo dele, em João 8:34, mostrando que o homem não é livre no sentido absoluto. O apóstolo Paulo reforça que ninguém busca a Deus por si mesmo, em Romanos 3, e que o homem está espiritualmente morto em pecados, em Efésios 2, incapaz de se salvar sozinho. Assim, a vontade humana é real. Ela existe, mas limitada. O homem escolhe conforme sua natureza caída. Por isso, a salvação depende da graça de Deus, não da decisão autônoma do homem. A verdadeira liberdade só vem por Cristo, por meio de Cristo somente, conforme João 8:36, que transforma a natureza do homem e o capacita a obedecer a Deus. Uma frase para você memorizar, para você aprender,
para aguçar sua mente, o homem é livre para escolher, mas não é livre para mudar sua natureza. Só Cristo pode libertá-lo. Mais uma vez, o homem é livre para escolher, mas não é livre para mudar sua natureza. Só Cristo pode libertá-lo. Espero que esse estudo tenha edificado a todos. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado por assistir até aqui.